Vamos juntos até meio-dia. Hoje, dia 20 de abril de 2022, temos mais uma entrevista especial ali no Santarém. Entrevista do dia. Mais uma entrevista do dia. Eu converso com dentista, odontóloga, tem outro nome também, cirurgiã, dentista, todos esses nomes para mostrar. A doutora Marcela Moniz está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Oi, bom dia. Bom tudo dia. Bem? Bem-vindo novamente. Muito obrigada. Bem-vinda, né, novamente. Doutora, após ser eliminada do BBB 22, a Larissa, ela está sendo notícia novamente aí pela internet, falando da lente de contato dental. Então, muita gente perguntou pra gente aqui na rádio o que seria essa lente de contato dental. Eu falei, vamos trazer a doutora Marcela, que ela já esteve aqui conversando com a gente sobre o assunto. Esse é um assunto aí que está na internet. O que são essas lentes de contato? Porque a gente fala lente de contato, pensa logo nos olhos, né? Exatamente. Mas os dentes, tem lente de contato também para os dentes? Isso. Na verdade, o nome foi originário exatamente das lentes de contato oftálmicas. Uhum. E é porque são películas bem finas que a gente cola na superfície do dente para melhorar a estética de sorriso, para melhorar o contorno. Ah, verdade. Então, assim, são películas bem fininhas que parecem realmente uma lente de contato de tão finas. O da menina aqui, da Larissa, a gente vê pela foto, ela tem os dentes do lado direito. Tem esses dois da frente, né? Que eu não sei o nome. Com esses dois da frente tem um... Acho que é o canino, né? Incisivo, né? E o canino do lado. Isso. O dela tá realmente fora de nível. Sim. Então, ela com a lente de contato, o dente fica perfeito ali, né? Na verdade, assim, quando o dente tem pequenas imperfeições, a gente consegue corrigir com a lente de contato. O que é muito importante é o paciente fazer uma avaliação para a gente ver se só com a lente a gente consegue corrigir ou se de repente precisa fazer um tratamento ortodôntico, colocar o aparelho antes para depois a gente colocar a lente de contato. É um disfarce, assim, vamos dizer? Não deixa de ser, porque na verdade com a lente a gente consegue melhorar várias coisas. A gente consegue melhorar o alinhamento, quando tem um dentezinho que é um pouquinho fora de posição, a gente consegue melhorar essa posição. A gente consegue melhorar a cor dos dentes, a gente consegue melhorar o formato, a gente consegue melhorar o tamanho. Então a gente consegue melhorar várias coisas para realmente deixar o sorriso mais harmônico, mais bonito. Mas não substitui os aparelhos? Não, né? De forma alguma. Até porque, como eu falei, a lente ela corrige pequenas imperfeições. A gente não consegue corrigir com a lente imperfeições muito grandes. Por exemplo, se o dente for muito torto, para eu corrigir com a lente de contato, eu vou precisar desgastar muito esse dente. E aí a gente chega naqueles casos que a gente viu de vários artistas aí que ficam com o dente bem pequenininho. Uhum. Hoje em dia isso não acontece mais, porque a gente já tem tecnologia, já tem sistemas adesivos que fazem a lente colar no dente, que fazem com que tenha uma durabilidade muito maior. E o dela aqui, o da Larissa, a gente está pegando como exemplo, caiu durante um churrasco. Mas aí fica a pergunta, doutora Marcela. Essas lentes assim, a pessoa pode comer normalmente com a lente? Deve. Não quebra? Na verdade, a lente ela é muito friável. Ela quebra muito fácil quando ela está na nossa mão. Mas a partir do momento que a gente cimenta, que a gente cola ela no dente, ela passa a ser parte da estrutura dentária. Então não é para ter nenhum tipo de problema e nenhum tipo de contraindicação quanto à mastigação. Obviamente, né, gente? Não vamos quebrar um caranguejo no dente com a lente, nem com dente de verdade de vocês, porque caranguejo quebra dente, fato. Então, assim, temos que ter os cuidados com a lente de contato, que são os mesmos cuidados que a gente tem com dente normal. A gente também não pode abusar. Nem abrir uma cerveja, né? Não, nada que danifique o dente natural a gente pode fazer com a lente de contato. Mas, assim, ela é extremamente resistente. Se for feita da maneira correta, se os dentes tiverem uma cimentação boa, for usado material de qualidade e principalmente não tiver nenhum ponto de contato, a gente não é para ter nenhum tipo de problema. Provavelmente o que pode ter acontecido nesse caso é que durante a mastigação o dente ele estivesse batendo em alguma posiçãozinha que fez uma alavanca que fez com que a lente soltasse. Então isso a gente pode checar, e isso é interessante checar assim de 6 em 6 meses ou uma vez por ano, porque os dentes eles movimentam. Então pode ser que no momento que o colega finalizou estivesse tudo perfeito, tudo maravilhoso, e conforme o tempo foi passando, foi tendo algum pontinho de contato aí que acabou ocasionando no que aconteceu.
Mas Será? fazendo as consultas periodicamente, indo de 6 em 6 meses, fazendo as manutenções da lente, isso é muito difícil de acontecer. Ela disse que é temporário. Calma que é temporário. Sei que é temporário, é provisório. A lente tem que ser trocada, né, doutora? Bom, na verdade, se ela falou em provisório, enquanto a gente está fazendo o processo da lente de contato, a gente coloca um provisório, que a gente chama de mock-up. O que é esse provisório? É uma forma que a gente tem de mostrar para o paciente o resultado final antes de começar. A gente faz uma moldagem inicial, aí faz um enceramento de diagnóstico, que é mais ou menos como os dentes vão ficar, e eu consigo pegar esse trabalho e colocar na boca do paciente. Então ele consegue sorrir, se olhar com um dente provisório, antes de mandar fazer o definitivo. E aí sim, se ele olhar e falar, não, doutor, eu adorei, eu quero meu sorriso assim, tá perfeito, a gente começa o processo de manutenção, né? Na verdade, de confecção das lentes de contato. Mas assim, no fundo, doutora, ela é mais questão de estética, né? Porque para ajeitar vou falar entre aspas, ajeitar o dente, tem toda uma outra situação. Tem a questão dos aparelhos, né? Para deixar mais branco, por exemplo, tem outros. Pois é, então. Sim. Não, mas assim, por exemplo, existem vários tipos de dente, digamos assim. Pacientes que normalmente têm a face curta, eles têm uma tendência a ter dentes simplificados, que a gente chama. O que é isso? Dentes pequenos, dentes sem muita anatomia. Então, são pacientes que mesmo que a gente faça um tratamento ortodôntico, por exemplo, a gente não consegue fechar todos os espaços. Por quê? Porque o dente é pequeno para o tamanho da cara dentada. Então, a gente precisa criar massa dentária, a gente precisa que esses dentes fiquem maiores para a gente conseguir ter um encaixe, para fazer com que realmente esses espaços se fechem. Porque os dentes, eles precisam ter contato, tanto na lateral quanto em cima e embaixo, porque se não tem contato, eles começam a movimentar. E aí começa a entrar alimento entre os dentes, começa a incomodar durante a mastigação. Então, sim, existe uma questão funcional para melhorar a mastigação, para fechar os espaços, mas a maioria dos pacientes procura por questão estética. Ah, tá explicado. Então, mas não tem problema, só resumindo aqui, não tem problema a questão de comer, de sair assim de uma hora para outra? Nenhuma. Será que foi algum trabalho mal feito no caso dela? Não, né? Não, é muito difícil falar, porque como eu te falei, tem muitas coisas que podem ocasionar. Uma delas é sim um trabalho mal feito, mas eu acredito que não foi o caso, que ela deve ter procurado um profissional referência, entendeu? Para fazer, mas é o que eu falei. Às vezes, principalmente questão de contato, de estar batendo, de estar tendo alguma alavanca que fez com que essa lente soltasse. Mas isso também é muito fácil de resolver. É só ir no profissional e recolar e fazer os ajustes oclusais necessários. Por exemplo, pode acontecer de, às vezes, até lascar uma pontinha quando o contato está muito forte, quando está mastigando muito forte. Porque a gente precisa pensar que, assim, os dentes eles estavam acostumados a estar numa posição, a mastigar de uma forma. A partir do momento que a gente coloca as lentes, a gente precisa ir testando dente por dente para o paciente não sentir nenhum tipo de incômodo. Eu, normalmente, quando faço no consultório, eu colo 2, aí peço o paciente morder. Aí já faço o ajuste, para não ficar aquela sensação de restauração alta. Sabe quando a gente faz a restauração do dentista, a gente morde e fica aquele negocinho incomodando? Se eu faço todos de uma vez, para depois ir fazendo esses ajustes, pode ser que eu deixe o dentinho passar e aí cria um contato. Então, se a gente vai testando dente por dente, a gente não tem esse tipo de problema e fica bem confortável. Mas a pessoa, se quiser ficar só com a lente de contato, por exemplo, pode. Se não quiser fazer outro procedimento. Depende do caso, da avaliação inicial. Se o dente, por exemplo, não estiver alinhado, mas for só um pouquinho, se a mordida estiver ok, se for só por questão estética, pode. A gente faz só a lente e resolve. Mas se tiverem outras coisas, a gente precisa primeiro organizar isso para depois a gente poder colocar lente. Eu estava até comentando contigo antes do programa começar. Esses dias eu recebi uma paciente que ela encosta os dentes de trás, mas na frente dá para colocar um dedo entre os dentes de cima e de baixo. Então, imagina, se eu coloco uma lente de contato, o tamanho que esse dente ia ficar para eu poder corrigir. Então, não tem como. Então, foi uma paciente que eu conversei. Eu sou ortodontista também, então eu falei, olha, vamos primeiro fazer a parte de ortodontia, fechar essa tua mordida, colocar os dentes na posição, para depois a gente definir a lente. Eu, particularmente, acho que depois do tratamento ela nem vai querer colocar a lente, porque o dente dela é tão bonito, que se a gente conseguir alinhar e colocar na posição, a gente não vai precisar da lente de contato.
Então, isso também é muito importante. O profissional ser honesto, sentar e conversar, dar todas as possibilidades, explicar o que dá para fazer, o que não dá para fazer, para ter um resultado satisfatório. Verdade. É fácil de segurar? Sim, vocês têm um produto especial para segurar essas lentes? Sim. Hoje em dia nós temos cimentos, a gente usa, na verdade, um adesivo e os cimentos para fazer a cimentação, que a gente chama, para colar a lente no dente. Então a gente faz todo o preparo, tanto no dente quanto na lente, usa adesivo tanto no dente quanto na lente, e depois a gente coloca o cimento, que é o agente de união. A gente chama isso de técnica sanduíche, que fica adesivo, cimento e adesivo. E hoje em dia a gente já tem tecnologias assim maravilhosas que dão uma durabilidade para o procedimento incrível. Tem lente de contato que já duram 10 anos sem a gente precisar mexer, sem fazer nada. Então realmente a tecnologia tem ajudado bastante. Hoje no consultório, por exemplo, eu tenho um scanner intraoral, que a gente faz todo o planejamento digital já. A gente não precisa mais ficar moldando, usando aquela massinha aqui que dá enjoo. A gente não usa mais, a gente já faz tudo digital. Então o laboratório já recebe também o planejamento digital. E as falhas, elas diminuem muito por conta disso. Enche a nossa boca ali, aquele negócio, né? Esquisito aquilo, né? Incomoda um pouquinho. Hoje em dia não fazemos mais isso no consultório. Olha, hoje em dia tá muito chique. Deixa eu mandar um abraço pro grande radialista Hélio Dória Júnior, querido Hélio Dória também, o pai, o filho, estão acompanhando a gente, aquele abraço. Lucas Farias, nosso querido assessor do Paysandu, tá por aqui também. Papão joga hoje, né? O Remo ganhou ontem, rapaz, do Cruzeiro. Tava secando o Cruzeiro ontem, né, Lucas? O Lucas tava secando o Cruzeiro. A Dani tá aqui com a gente, grande Dani, aquele abraço para você, Dani. Dani tá lá no sul do país, Florianópolis. A doutora adora viajar. Porque dia desse eu vou trazer ela aqui só para falar sobre viagens e turismo. Ela já participou do podcast, não foi aqui do Grupo Liberal, né? Foi, falando sobre intercâmbio. O intercâmbio, né? Falar várias línguas, estava ouvindo lá. Não consegui falar com ela aqui pessoalmente, mas estava ouvindo lá. Várias línguas que é importante falar, né? Ajuda a abrir portas, né? Todo conhecimento adquirido aí ao longo da vida ajuda, principalmente o inglês, até na profissão mesmo, para poder ler artigo. Tudo hoje, assim, que realmente impacta, a gente vem de fora, não tem jeito. Então a gente precisa se qualificar um pouquinho, sim. É verdade. E principalmente também pessoas que lidam com várias pessoas, né? São profissões que lidam com várias pessoas. Vocês podem ser procurados também por várias pessoas de outros países. Até os congressos internacionais. Eu vou para um congresso agora em outubro em Portugal. Então, apesar de que lá é português, obviamente, né? Mas assim, vão ter pessoas de vários outros lugares. Então, é mais fácil encontrar pessoas da Europa. É legal. Os europeus, né? Uhum. Então, mas o português também é diferente lá, né? Nosso português é diferente, né? Tem que tomar cuidado com as pegadinhas. O português lá. O Lino, por exemplo, vai entrar na bicha, né, Lino? Lino entra na bicha. A bicha é fila, né? Em Portugal é fila. Quem não sabe. 11h29 agora, eu estou conversando com a doutora Marcela Muniz, falando a respeito dessa questão das lentes de contato dental. Elas são bem fininhas, né? Que é para não incomodar realmente, né? Na verdade, hoje, os preparos que a gente faz é só para deixar a superfície do dente lisa para a lente encostar 100%. Então, elas têm que ser fininhas para não ficar aquela sensação de boca cheia, sabe? Quando a pessoa sorri, que parece que o dente chega primeiro, a gente consegue dar uma naturalidade melhor já. Essa questão também porque ela tem uma cor, por exemplo, os dentes da pessoa são amarelos. Essa lente, ela deixa o dente naturalmente branco, vamos dizer? Colocou a lente, ele fica branco? Sim, ou não? Sim, ou fica não amarelo? É naturalmente porque a gente está colocando material. Naturalmente, entre aspas. Mas assim, fica. Na verdade, tem vários tipos de lente de contato, dependendo do substrato, dependendo do dente do paciente. Então, se o dente do paciente for muito amarelo, a gente pode colocar uma lente que ela é um pouco mais opaca e fazer uma maquiagem por cima. Que aí ela consegue cobrir a cor, de fato, do dente, mesmo sendo fininho. Se o paciente não tem um dente tão amarelo, a gente já trabalha com uma lente mais transparente, mais translúcida. Que aí a gente aproveita a cor do dente do paciente como fundo e coloca uma película mais transparente. Então, isso depende também muito do planejamento de cada paciente. Mas a gente consegue, sim, pegar um dente bem amarelo e deixar ele bem branquinho. Com naturalidade, que é mais importante.
Tem o contrário também, mas tem gente que é, doutor, eu quero botar uns dentes verdes aí, dente azul, não sei, né? Não sei, nunca se sabe, né? As pessoas tipo... Não, olha, tem pra tudo. Né? Pois é, por isso que eu perguntei. Vai? Mas assim, eu prezo no consultório muito pela naturalidade. Tanto nos casos de sorriso, quanto nos casos de harmonização facial, que eu trabalho também. Porque eu acho que a gente tem visto muita estranheza por aí. E assim, às vezes nem sempre o que está na moda combina com você. Então, a questão da conversa e de criar uma expectativa legal com o paciente é muito importante. Por exemplo, coisas que a gente precisa levar em consideração em relação à lente de contato. Quando a gente vai colocar, a maioria dos pacientes quer branco, branco, branco. Olha, doutor, eu quero mais branco que a senhora tiver. Né? Só que se a gente coloca, por exemplo, num paciente que tem a pele negra, um dente mais branco que tiver, o contraste fica muito alto, então fica extremamente artificial. Contrapartida, o paciente que tem a pele branca, a gente precisa colocar um dente mais branco pela questão também do contraste. O paciente jovem pode ter um dente muito branco. O paciente mais velho não pode ter um dente muito branco porque o natural é não ter. Então, assim, eu não posso, por exemplo, ir o pai e o filho no consultório e colocar lente na mesma cor nos dois. Porque existe um desgaste natural dos dentes com o passar do tempo. Óbvio que eu não preciso, na pessoa mais velha, colocar um dente amarelão. Mas eu também não posso colocar um dente branco parede, porque senão todo mundo que olhar aquela pessoa vai falar, ah, tem lente de contato. E o objetivo não é esse. O objetivo é a pessoa ter um dente bonito, é ter um sorriso bonito, ter um sorriso agradável, mas não necessariamente que todo mundo saiba. Obviamente que existem pacientes que, doutor, eu quero colocar lente, eu quero que apareça que eu coloquei a lente. A gente tenta chegar num denominador comum, mas se for ficar muito, muito, muito artificial, eu não faço. Eu não faço porque assim, é meu nome que está em jogo. É verdade. E muitas pessoas me procuram pela naturalidade. Então, a partir do momento que eu fujo da minha linha de trabalho, eu crio uma dúvida se realmente eu estou fugindo porque o paciente quer ou se eu estou fugindo porque realmente é a minha nova forma de trabalhar, digamos assim. E a gente precisa ter bom senso, né, gente? Eu acho que, apesar de tudo, o profissional precisa ter até pulso para virar e falar, olha, isso não vai ficar bom em você, a gente precisa chegar no meio termo, tudo porque o paciente é leigo. Mas até melhor para alguém falar, porque às vezes a pessoa também está meio por fora, né? Não, e aí o que acontece? Ele pode amar, mas aí ele vai chegar em casa e vai todo mundo falar, meu Deus do céu, o que é isso no teu dente? Aí vão começar a apelidar de Firmino, vão começar a apelidar de um monte de coisa. Firmino, né? O jogador do Liverpool. Uma semana depois a pessoa vai voltar e vai falar, doutor, eu não gostei, eu quero refazer. Porque a opinião dos outros é muito importante no nosso meio. Ah, isso é verdade. É. Então não é só o que a gente quer. O que a gente quer é o que é aceito, é o que a gente vai se sentir bem. Muitas pessoas têm postura e falam, eu quero, é do meu jeito, ponto e acabou. Mas muitas pessoas acabam se influenciando um pouquinho pela opinião das pessoas. Então o que eu normalmente faço no consultório hoje? Quando eu faço aquele test drive do sorriso que eu te falei, eu peço o paciente ir pra casa. Já faço da cor que ele quer. Falo, vai pra casa, mostra pra tua esposa, pros teus filhos, pros teus amigos, volta daqui a 2 dias. Todo mundo aprovou, ele se acostumou, ele gostou com o tamanho, gostou da cor, gostou de tudo, aí a gente faz. Porque a opinião das pessoas que a gente ama é o mais importante. Não é verdade? Então a gente precisa dividir isso, porque é uma decisão importante. Não adianta dizer que não liga para a opinião dos outros, porque... Não, das pessoas que a gente ama. Sim, obviamente que a gente também não precisa ligar para todo mundo, não. A gente tem, que fazer o que a gente se sente bem. Tem invejosos quando dizem, tá feio, mas... Mas é importante a gente até se olhar no espelho, porque na hora a gente olha, eu amei. Quando vai para casa, começa... Todo mundo fica se olhando muito, né? Um pouquinho mais branco, tem como ajustar? Esse é o momento da gente fazer todos os ajustes, para realmente a pessoa ficar com o sorriso dos sonhos dela. E essa questão da limpeza, da higiene bucal, em relação às lentes? Pode usar qualquer creme dental? É exatamente igual como faz antes. Passa fio dental normal, escova o dente normal. Quando a gente cola o dente, a gente tira todos os excessos, quando a gente cola a lente. Então, assim... É como se fosse um dente normal. Não tem nada de diferente. Pode seguir a mesma rotina que já tinha antes, que vai dar tudo certo. Se por acaso cair assim, a pessoa sente, se ela mastigar por acidente, por exemplo, ela vai sentir uma coisa durinha, né? Sim. Né? Mas é difícil. Difícil, né? Deixa eu ver aqui, tem outras perguntas aqui. Em relação ao preço, depende, né? Depende muito
Em relação do ao preço, valor, depende da quantidade de dentes que a gente vai fazer. Depende do tipo de lente. Lembra que eu falei que tem uma lente que ela é mais translúcida, tem uma lente que ela é mais opaca. Então, assim, dependendo do tipo de material, varia bastante. Realmente precisa fazer uma avaliação para alinhar essas expectativas para a gente conseguir chegar no valor legal. Aí quando o dente está... Deixa eu só ver aqui. Quando o dente vai desgastando, a lente também desgasta junto com o dente? Depende. Se a gente estiver falando de lente de porcelana, não. Se a gente estiver falando de faceta de lente de resina, sim. Porque os materiais, eles são um pouquinho diferentes. As lentes de porcelana, elas são fabricadas em laboratório. Então, é um material vítreo, é como se fosse um vidro. Então, assim, ela não mancha, ela, a partir do momento que está cimentada, ela não quebra, ela é extremamente resistente. Paciente que tem bruxismo, normalmente eu indico a lente de contato de porcelana, porque ela não desgasta com o movimento e acaba protegendo os dentes naturais. A lente de resina, ela é um pouquinho mais frágil, digamos assim, porque ela é construída em consultório. Então, a gente vai fazendo as camadas, a gente vai construindo o dente. Hoje já temos materiais muito bons também, que dão uma durabilidade maior. Mas, assim, se o paciente toma muito café, se o paciente toma muito vinho, come coisa com muito corante, se ele é bruxista, se tem o hábito de ficar rangendo os dentes, normalmente eu contraindico esse tipo de lente, porque ela é um pouco mais frágil, ela pode manchar um pouquinho, ela pode desgastar com o passar do tempo. Mas ela tem aí uma durabilidade de uns 5, 6 anos, às vezes até 10, se for feita a manutenção. A gente consegue ter um resultado bem legal também, estético com ela. É verdade que os dentes bem alinhados, eles ficam certinhos, assim, tem aquela linha do dente que se junta com a outra linha do dente de cima com a de baixo, é verdade? Sim. Porque se passar um pouquinho porque a boca está torta ou o dente está torto, aliás. A boca não, mas assim, milímetros a gente aceita, mas o ideal quando a gente vai fazer principalmente um tratamento estético, é que os dentes fiquem alinhados. Mas hoje em dia, às vezes tem paciente, por exemplo, que a gente precisa tirar dente, que quando a gente tira o de cima, ele não coincide com o de baixo. Ele, na verdade, coincide com o meio do dente de baixo. Contanto que os molares, que os dentes posteriores, eles estejam realmente encaixados, não tem tanto problema assim, obviamente, se a linha média do rosto não ficar desviada, porque senão fica feio o sorriso, não fica estético. Você vai pro intervalo ou não? Daqui a pouco, né? Rapidinho, a gente vai pro intervalo já já. A doutora Marcela vai falar a respeito também como é que encontra ela na internet. Ela é ativa na internet, é ativa também nas redes sociais. Tem Facebook também não, né? Facebook eu uso menos. Usa menos, né? Uso. Doutora Marcela Moniz, me sigam, por favor. Lá no Instagram. E também como se diz? Como é que se diz? Lá, Joab, ela é madrinha especial lá, né? Do projeto Dia Feliz. Isso. Eu vi na festa lá do Robson, né? Sim, o projeto foi toda a categoria. Como finalista. Foi ela e foi outro doutor também que esteve aqui, né? O Thiago do consultório. Doutor Thiago esteve já veio aqui conosco. Foi. Doutor Thiago ganhou como melhor dentista e eu ganhei como especialista na área estética. Olha, chiquérrima, né? Consultório muito bem representado, graças a Deus. E eu já entrevistei os dois. Desculpa aí, viu? Desculpa aí. 11h39, a gente vai para o intervalo. Já já eu volto com a doutora Marcela para falar um pouco mais das redes sociais, para ela deixar aqui os contatos, para você entrar em contato com ela, tá bom? Carol Prado, cantora, está aqui com a gente. A Daniele Lobão também. Um grande abraço a você. Silvana Freire acompanhando a gente também aqui. Vamos para o intervalo, já já a gente volta. Nós fôssemos, eu convite outro dia. Vou te mandar o convite agora. Estamos voltando aqui na sua Rádio Liberal, voltando também pelo Instagram, Celso, acompanha a gente lá. E também pelo nosso Facebook. Daqui a pouco a nossa entrevista com a doutora Marcela Moniz vai estar no Facebook. Também no Spotify, repórter Celso Freire. Aquela doceira também, sua irmã, Gabriela Moniz. Eu vi pelo nome. Eu te falei. Não, você não falou que era irmã dela. Eu chutei agora. Ainda bem que o WhatsApp ele nos ajuda, sabe, Celso? Eu não, vê se tem isso. Ele falou que era irmã Ainda bem que o dela. WhatsApp eles são provas, Pedro. Não, pode falar, não tem problema não. Aqui, não tem problema não. Tem certeza que tu me falou? Aqui eu vi os Instagram dela lá. Muniz, nome difícil, né? Muniz, então comeu bastante doce então, chocolate. Olha, vou te falar que essa Páscoa foi. Te matar.
Nossa senhora, você não tem ideia. Páscoa em casa de doceira. Você não tem ideia. E- Ela deu uma cesta de ovo de Páscoa pra mim, deu uma pra minha mãe, deu uma pra minha avó, deu pro neném. Eu voltei pra casa com uma Eita. sacola de ovo. E a pessoa tá tentando emagrecer, né? E a luta é braba, né? É, mas faz parte. Chocolate a gente não nega, a gente aceita de bom grado. Sim, chocolate faz bem. Mas, né, é bastante cacau também. Não pode ter muito açúcar, mas... Não gosta de chocolate, né? Não tem. Eu fui desejar um Feliz Páscoa e muito chocolate para uma colega minha assessora. Ela falou, para mim não adianta, porque eu sou alérgica a cacau. Aí eu, eita, que bancada que eu dei. Ó, que sofrimento. Mas enfim, né? Poucos são alérgicos a chocolate, né? Coitadinha. Doutora Marcela, então qual o nome dela? É... Gabi Muniz. Ah, Gabi, né? Gabi Muniz. Doutora Marcela, então me conte como é que as pessoas podem encontrá-la novamente no Instagram, no seu consultório, que agora que agora não, né? Sempre foi premiado e foi agora premiado de novo. Tá com a estatueta lá. Também que ela veio, tá vindo aqui no nosso aqui, né? Aqui no meu programazinho aqui. Oxe, imagina, sempre um prazer. Uma honra o convite. Conta pra gente como é que as Bom, pessoas meu podem Instagram encontrar. é o profissional doutora Marcela Muniz. Meu consultório fica lá no Evolution, lá no Romualdo Seixas, esquina com Antônio Barreto. E o telefone para marcar consulta é 98212-4688. Exatamente, se quiser botar lente de contato lá no dente, faz uma avaliação lá e pronto, né? Ver se é possível ou não. Nem todo mundo, né? É possível também, né? E nem todo mundo precisa. É verdade. Na verdade, se a gente fizer uma avaliação, de repente, por exemplo, essa paciente que eu falei, colocar um aparelho ortodôntico e fazer um clareamento, o sorriso fica lindo do mesmo jeito. A gente precisa parar de achar que só o que é artificial que é bom. Bom clareamento, ó, ajuda muito. É verdade. O meu, por exemplo, é natural. Ela vai dizer. Não temos lente de contato. Só aparelho ortodôntico e clareamento. Quem cuida dos seus dentes? É o doutor lá que trabalha com Doutor você? Thiago e a doutora Paula, são os dois dentistas que trabalham comigo. Na Aí verdade, a gente tem uma equipe bem legal lá no o consultório. próprio dentista não dá pra Não. ajeitar. Não dá, né? No espelho Não, não. confesso que é assim, a parte de harmonização, de vez em quando eu dou uma Dá uma... brincada, faço um botoxzinho, eu mesma faço. Mas a parte odontológica, a gente tem profissionais muito competentes lá no consultório que ajudam, graças a Deus. Olha, show, né? Show. Show. Então fechou. Muito obrigado, doutora, mais uma vez, por ter vindo aqui com a gente. A doutora Marcela está também no podcast aqui no oliberal.com. Você pode acompanhar ela falando sobre viagens e turismo, né? E aí você pode acompanhar. Entra no liberal.com, está lá embaixo, está escrito LibPlay. Lá no LibPlay tem os podcasts, tem videocasts e os podcasts. Lá também você encontra o nosso, que é o Hora do Rush, onde a gente coloca também várias entrevistas. É isso, doutora. Obrigado mais uma vez. Imagina, bom dia. Bom dia. Conversei com a doutora Marcela Muniz, falando a respeito das lentes de contatos para os dentes, né? Conta da Larissa, ex-BBB, que teve os dentes que, na verdade, não caiu os dentes, caíram as laminazinhas, né? Das lentes de contatos dela, e foi aí notícia na internet. A gente vai para intervalo ou não vamos de música? Vamos de música no programa, já já a gente volta.